Nesse vídeo, a gente vai dar alguns exemplos da caracterização do estado microscópico de um sistema clássico de partículas. Eu sou o professor Marcelo Siqueira, da Universidade Federal do Amapá. Primeiramente, o que a gente tem que entender é que na mecânica clássica a gente trabalha com coordenadas generalizadas de momento e posição. E essas coordenadas elas têm um espaço que a descreve, que é o nosso espaço de fase. Imagine que você tem um sistema com n graus de liberdade, um pequeno. E esse sistema ele fica perfeitamente especificado quando você conhece as n coordenadas generalizadas de posição e as n coordenadas generalizadas de momento. É um conjunto. Então você tem aqui as coordenadas de posição e aqui você tem as coordenadas de momento. Isso aqui pode representar um conjunto de coordenadas. Se você tem n graus de liberdade, você vai ter n componentes de coordenadas e n componentes de momento. Se você tiver esse conjunto de coordenadas e momento, você consegue caracterizar o teu sistema físico através desse plano formado pelas coordenadas e pelos momentos. Esse é o nosso chamado espaço de fase. Se você tem um sistema com n partículas livres, no sentido de que elas estão livres para se moverem dentro de um certo volume, sem ação de alguma força, movendo apenas pela sua inércia, então você tem 3n coordenadas de posição e 3n coordenadas de momento. Isso significa, então, que esse seu nzinho minúsculo aqui ele é igual a 3n. O espaço de fase ele tem essa função de ajudar na interpretação. Cada um desses pontos do espaço de fase vai representar estados possíveis do teu sistema físico. É muito mais interessante você introduzir o conceito de espaço de fase para tratar desse conjunto de coordenadas de posição e de momento, do que você tratar 3n coordenadas de posição e 3n coordenadas de momento. Agora imagine o espaço de fase. Nesse caso, se você tem n coordenadas de posição, então você vai ter também n coordenadas de momento. Logo, o seu espaço de fase vai ser 2 vezes o número de graus de liberdade. Cada um dos pontos do espaço de fase você vai associar a um estado microscópico do sistema. O espaço de fase vai ser útil para você representar os estados acessíveis ao sistema como os pontos desse espaço que são compatíveis com as condições macroscópicas do sistema, tais como energia, volume e número de partículas. Estes pontos serão os estados microscópicos em particular. Quando você tem um conjunto de pontos para representar os estados possíveis de um sistema, as suas configurações possíveis, então é muito conveniente você introduzir uma função densidade. A gente vai definir uma função densidade de tal forma que, se essa função densidade, ρ de Q e P, for multiplicada por um elemento de área no espaço de fase, então isso vai me fornecer o número de estados microscópicos acessíveis dentro de uma região de Q dp. Em outras palavras, a área no espaço de fase ela vai te fornecer o número de estados microscópicos acessíveis ao sistema e que são compatíveis com as condições macroscópicas. Área é entre aspas, porque o seu espaço de fase, aqui a gente está fazendo uma representação bidimensional, mas se o teu sistema tiver 50 graus de liberdade, o espaço de fase vai ter 100 eixos. A gente não consegue visualizar isso. Como um exemplo muito simples que você pode ter para poder resolver esse conceito na sua cabeça, você pode estudar o exemplo da partícula livre com uma energia fixa E dentro de uma caixa unidimensional de tamanho L. O que nós temos nesse caso? Um exemplo parecido com a partícula confinada em uma caixa que você vê na mecânica quântica. Se você tem uma partícula confinada na ausência de potenciais efetivos, ou o potencial constante foi setado como zero dentro dessa região, a energia da sua partícula é uma energia que é composta apenas pela componente cinética. Então, a sua energia ela é P² sobre 2m.
Isso me permite concluir que você tem dois valores possíveis para o momento. O momento pode ser mais a raiz de 2ME ou menos a raiz de 2ME. No primeiro caso, o positivo significa uma partícula que se move na orientação positiva do eixo do x, e no segundo caso representa uma partícula que se move na orientação em direção à orientação negativa do eixo do x. A coordenada de posição variando de 0 até L, então significa que uma partícula cujo momento é a raiz de 2ME, ela pode acessar a variável x de 0 até L. E aqui significa também que uma partícula cujo momento é menos a raiz de 2ME, ela pode acessar toda uma região de 0 até L. Então, todos os pontos situados sobre esses dois segmentos de reta, eles são estados acessíveis à nossa partícula que tem energia fixa aí. Nesse caso, o espaço de fase é 2D, mas a região acessível é unidimensional. E aí, como é que eu vou calcular a área de uma linha? Você não consegue calcular a área de uma linha, né? E aí vem aquele problema do espaço de fase ser 2D, mas a região que é acessível para nós, ela é unidimensional. Então, uma técnica, uma estratégia para você contornar esse problema e transformar a região acessível no espaço de fase, para ela ter a mesma dimensão, consiste em você variar levemente a energia. Então, eu vou variar a energia do valor entre E e mais ΔE, de tal forma que essa variação ΔE é macroscopicamente pequena, porém ela tem um valor fixo. Quando eu variar aqui o momento em relação à energia, eu vou perceber que essa variação vai ser 1 sobre 2, 2m sobre E elevado a 1 sobre 2. Significa que o meu momento, a partir daqueles valores mais P e menos P, ele vai variar uma quantidade ΔP. E aí agora, nessa região rachurada, tanto em cima quanto embaixo, eu tenho regiões que têm a mesma dimensão do próprio espaço de fase. Então agora fica fácil, nesse nosso exemplo simples, a calcular, e essa área vai nos dar a ideia do número de estados acessíveis para esse nosso sistema. Então, a área ou o volume do espaço de fase que é acessível ao sistema e vai significar o nosso número de estados acessíveis nesse caso, vai ser então dado por essa expressão. Sigma, que vai depender de um E, L e ΔE, ele vai ser exatamente igual a 2 vezes a área de uma dessas regiões rachuradas. O número de estados acessíveis nesse caso vai ser L, que multiplica 2m sobre E, elevados a 1 sobre 2 vezes ΔE. Posteriormente, a gente vai mostrar que essa densidade de pontos na região rachurada é constante e que fora dela é igual a zero. A gente vai falar do teorema de Liouville. Um outro exemplo seria o oscilador harmônico unidimensional. O Hamiltoniano é constituído pela energia cinética mais a energia potencial elástica. A energia vai ser P quadrado sobre 2m mais kx quadrado sobre 2. Então, você consegue isolar essa expressão e escrever dessa maneira. P quadrado sobre 2me mais x quadrado sobre 2e dividido por k, isso aqui é igual a 1. Manipulando essa expressão, eu consigo ver que, em termos de espaço de fases, se eu tomar as coordenadas x e p, a figura formada no meu espaço de fases vai ser uma elipse. Isso aqui é uma equação de uma elipse. No espaço de fase eu tenho uma elipse, mas eu vou variar levemente a energia, então eu preciso calcular a minha área de uma elipse no espaço de fases, vai ser π vezes 2me elevado a 1 sobre 2. Por que isso? Porque eu sei que esse é o raio menor. Vou chamar de Azinho aqui, esse raio. Vezes esse outro raio aqui, que ele é 2e sobre k, todo mundo elevado a 1 sobre 2. Quando eu faço esse cálculo e cancelo os devidos termos, então essa minha área, se fosse uma área totalmente fechada, toda essa área da elipse aqui, essa área branca, por exemplo, seria 2πe que multiplica m sobre k elevado a 1 sobre 2. Bom, se eu tomar uma pequena variação disso em relação à energia,
eu vou conseguir pegar um infinitésimo dessa área, obtida na expressão 5, que vai corresponder à área dessa minha coroa elipsoide. Se eu faço essa variação em termos de energia, essa variação vai justamente me fornecer 2π, que multiplica m sobre k elevado a 1 sobre 2. Ou seja, o número de estados acessíveis vai ser uma função da energia e da sua variação. Isso vai ser igual a 2π, que multiplica m sobre k elevado a 1 sobre 2, vezes ΔE. Um outro exemplo, um pouco mais geral, é quando você considera o gás ideal clássico. Eu vou supor que ele tem N partículas de mesma massa, que eu vou chamar de mzinho, e está dentro de um volume V. Nesse caso, só temos energia cinética. Então, a função hamiltoniana que descreve a energia desse sistema vai ser escrita apenas como a somatória de todas as energias cinéticas de todas essas partículas. As coordenadas de posição dessas partículas podem variar sem restrição dentro desse volume V, e as coordenadas de momento, elas podem variar de menos infinito a mais infinito, sem problema nenhum. Cada uma das componentes desses momentos, por exemplo, o momento P1, ele vai ter componente x, y e z, que ele varia a valores extremos, contanto que a energia total do sistema ela esteja entre E mais ΔI. Quer dizer, a energia ela pode variar levemente por causa daquela questão que a gente falou sobre a área, a dimensão do espaço de fase está na mesma dimensão da região que nós pretendemos calcular o número de estados acessíveis. O volume do espaço de fase acessível a esse sistema ele vai ser dado por uma integração sobre todo o espaço de fase. Mas veja bem, esse volume do espaço de fase que vai nos dar o número de estados acessíveis, ele vai ser uma função que depende da energia, do volume e do número de partículas e dessa variação de energia que foi necessária para você transformar a região que contém o número de estados acessíveis, ela tem a mesma dimensão do teu espaço de fase. Quando você integra sobre todo o espaço de fase, o seu espaço de fase ele vai acabar ficando com uma sequência de integrações desse tipo, porque aqui você tem uma integral sobre todas as coordenadas de volume de todas as partículas. Cada uma dessas integrais vai te dar um volume acessível a cada partícula. Por exemplo, você vai ter aqui essa integral d3R1, ela vai te dar todo o volume que é acessível à partícula 1. A partícula 1 pode se mover sobre toda a caixa, sobre todo o volume V. Então, essa primeira integral aqui vai dar V. A segunda integral, na coordenada da partícula 2, também vai ter o valor V, e assim sucessivamente, até a coordenada da última partícula. Já que ela não tem restrição para se mover dentro do volume, então essa integral vai corresponder a todo o volume. O resultado é que essa integral aqui dos volumes vai dar volume vezes volume com N fatores. E aí, eu vou ter essa integral para resolver no espaço dos momentos. Essa integral ela já vai ser um pouco mais complicada de você resolver, porque, em princípio, ao invés de você calcular como você calcularia aqui, e te daria um volume de dimensão N no espaço dos momentos, aqui você não calcula um volume como um todo, mas você tem uma restrição. Se você pudesse pegar os espaços de momentos, você teria uma região, uma sub-região desse espaço. E essa integral ela vai precisar de uma tensão maior. Como eu disse para vocês, a integral nas posições para cada uma das partículas, como eu tenho N integrais e todas elas vão dar o volume V, pois cada uma das partículas tem acesso a todo o volume do espaço, o meu problema agora vai ser resolver a integral nos momentos, e a complicação dela é justamente essa restrição de que as energias elas acabam vinculando os valores possíveis de momento dentro do meu volume. Quer dizer, o quadrado dos momentos pode ir de 2ME até 2ME mais ΔE. Dentro dessa proporção, pode acontecer qualquer coisa. De repente, imagina, por algum motivo, conseguiu parar todas as partículas exceto uma. E essa uma vai ter uma componente altíssima de momento, de tal forma que ela satisfaça essa condição.
Ao invés de eu ter uma integral sobre todo um hipervolume, não. Eu estou restringindo a uma região de um hipervolume. E aí, por causa desse motivo, eu preciso calcular o hipervolume de uma hipercoroa esférica. Se você tivesse uma esfera e você pegasse uma lasquinha da esfera, você teria uma coroa esférica para poder fazer o cálculo. Por analogia, se você tem um hipervolume, você tem que calcular uma hipercoroa esférica para poder chegar no valor dessa integral, justamente por causa da região que ela define para você fazer o cálculo. Isso vai ser feito no vídeo à parte, pois é uma espécie de cálculo que dá um pouco de trabalho e exige um pouco mais de explicação. Imagina que você tem um hipervolume de uma coroa esférica e o raio dela é R, a espessura dessa hipercoroa é ΔR e você está no espaço de fase de dimensão N. Essa expressão 9, ela é o resultado do cálculo de uma hipercoroa esférica, que vai ser para o próximo vídeo. Sigma N, onde N é a dimensão do sistema. O argumento aqui vai ser R, que é o raio, e ΔR vai ser a espessura. Isso vai ser igual a uma constante, que pode ser calculada depois. E essa constante ela vai ter um índice que vai ter uma dependência com a dimensão do sistema. Você vai ter aqui o raio R elevado a N-1 e a espessura ΔR. Se você identificar que a dimensão do meu sistema é 3N, identificar que a energia é que vai limitar essa região do espaço, vai limitar esse raio, a gente vai conseguir escrever aquela integral como sendo um hipervolume de uma hipercoroa esférica com o argumento E e ΔI. Substituindo isso na expressão que nós estávamos calculando no slide anterior, então você vai ter que esse volume no espaço de fase clássico para o meu gás clássico, ele vai depender da energia, do volume, do número de partículas, e eu vou ter uma pequena variação de energia, que se eu substituir tudo isso, eu vou ter então m dividido por 2 elevado a meio, onde m é a massa das partículas. C, índice 3n, porque o meu C dependia de n, mas agora o meu nzinho é 3 vezes o número de partículas. Cada uma das partículas tem x, y e z de graus de liberdade. Aqui vai aparecer para mim 2 vezes a massa elevada a 3n menos 1 sobre 2. O meu volume elevado a n, que já foi a integral, a sequência de integrais no espaço de posição, as coordenadas de posição. E você vai ter a energia elevada a 3n sobre 2 menos 1 multiplicando ΔI. O que é interessante é que sistemas como esse são ditos sistemas normais. Esses sistemas normais, por exemplo, fluidos ideais, acontecem quando você tem um número de partículas muito grande e a energia e volume surgem na expressão do número de estados acessíveis com potências de uma fração do número de partículas. Você tem E elevado a 3n sobre 2, subtraído 1. Esse gás monoatômico clássico, ele é um protótipo de fluido ideal, né? Não interagente, não estou desperdiçando viscosidade, atrito, etc. Um monte de coisas. As referências dessa aula foram o livro Introdução à Física e Estatística, do professor Silvio Salinas, Fundamentos de Física, Estatística e Térmica, do Frederick Reif, e Introdução à Física e Estatística, de Casquilho e Teixeira.